Famoso por carregar no currículo as 3 maiores bilheterias de documentários brasileiros, ele já produziu cerca de 40 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Hoje eu vou conversar com o documentarista Silvio Tendler. Olá, Silvio, prazer. Prazer, tudo bom? Tudo ótimo. Silvio, você é conhecido como os cineastas dos vencidos e até mesmo cineastas dos sonhos interrompidos. Qual a razão desse apelido? Esse apelido foi dado por um amigo meu, o embaixador Arnaldo Carrilho, que depois de visitar a minha obra, ele percebeu o que havia de comum entre ex-presidente da República, artistas, geógrafos, médicos, é que todos eles tinham deixado a vida sem concluir sua obra. Então, como eram pessoas muito importantes, o Glauber Rocha, José de Castro, Oswaldo Cruz, Castro Alves, Marighella, Milton Santos, Juscelino, Jango, ele então uniu todo esse coquetel e batizou como cineasta dos sonhos interrompidos. Pegou o apelido, né? Pegou, eu gostei. Passei a entender minha obra, eu gostei muito. Atualmente você está lançando o livro Quatro Baianos de Porretas. Além de serem todos baianos, existe alguma outra relação entre os personagens? Todos eram castroalvistas. O Castro Alves é o poeta libertário, republicano, anti-escravagista, que vai dar amálgama a todos os outros 3 personagens, que tem um cineasta, que é o Glauber, um geógrafo, filósofo, que é o Milton Santos, e um revolucionário, um político, que é o Marighella. O que eles 3 têm em comum, com profissões tão diferentes, com vidas tão diferentes, é que todos eram castroalvistas. Então, eu acho que é um link legal, e é legal conhecer a obra dos 4. Você começou a fazer cinema numa época muito delicada da história do Brasil. Quais foram as motivações que te levaram para esse caminho? A principal é porque era uma época muito delicada. Eu estava talhado dentro da história da família para ser advogado. Eu seria advogado, mas comecei a viver num país onde eu, a partir da minha adolescência, não vivi mais num clima de liberdade. Então, eu não entendia muito a questão da justiça, do direito. E aí, a partir daí, eu achei que a melhor forma de interferir na vida do país e lutar de novo por democracia seria através da arte, da cultura, e eu caminhei na direção do cinema. E o que a sua família achou dessa mudança de profissão? Uma loucura, uma loucura. Eles não concordaram muito, não, mas meu pai dizia para a gente que era liberal e que aceitava tudo, teve que... Depois eles se orgulharam. Sim, no final da vida, sim, mas eles ficaram muito preocupados, sobretudo com a questão da sobrevivência, né? É o mesmo problema de vocês quando vocês chegarem em casa dizendo que queriam fazer cinema, não é? Vocês encontraram o mesmo problema, então só muda de geração. O medo das pessoas que a gente fuja de uma vida careta, de uma vida certinha, regrada, do concurso público, eu confesso que até eu tenho em relação à minha filha. Mas eu acho que se a gente não ousar um pouco na vida, a gente não vive. E voltando à época delicada do Brasil, os movimentos políticos e culturais dos anos 60 influenciaram de alguma forma o seu estilo de fazer cinema? Claro, eu tenho a cabeça feita pelo cinema novo, pela Nouvelle Vague, pelo neorrealismo. Você vê que em todas elas existe a palavra novo, né? Renovação, o que a minha geração buscava fazer era renovar a vida em termos de política, de cultura, de arte. A minha geração veio ao mundo para revolucionar, para transgredir. E eu vivi isso intensamente, tenho muito orgulho de ter feito. Silvio, você é dono de um jeito muito peculiar de fazer cinema. Em Utopia e Barbárie, por exemplo, foram 20 anos entre a ideia e a realização. Por que tanto tempo? Porque é o tempo que o filme pediu para madurar. Quer dizer, na verdade, a gente está vivendo uma vida muito construída na base do efêmero, do descartável, do voraz, né? Sucesso hoje aqui, agora já muita grana no bolso, né? E eu não vejo a vida assim, eu vejo a vida, quer dizer, meus filmes são extensão da minha vida, da minha arte, da minha maneira de me inserir no mundo. Eu vou levar para fazer um filme o tempo que ele pedir para fazer. Então eu não acho nada
anormal que eu tenha vivido 20 anos fazendo o mesmo filme. Você sempre resgata a memória do brasileiro nos seus filmes, porque às vezes nós temos a impressão que pensadores como Milton Santos são tão venerados lá fora e aqui no Brasil às vezes a gente desconhece. Nós não temos impressão, é a realidade. O Milton Santos ganhou lá fora o prêmio mais importante da geografia mundial, o Vanto Collins. Ele é doutor honoris causa em cerca de 20 universidades. E no Brasil, não fosse um filme, pouca gente conheceria. Então, eu acho que está na hora do cinema brasileiro se dedicar a esses personagens. O cinema brasileiro tem que parar de ficar imitando o cinema americano e falar mais de Brasil. É o que eu tento fazer e, graças a Deus, tenho conseguido, mas uma andorinha só não faz verão. Então, eu acho que vocês, que são estudantes de cinema, têm que começar a voltar a bateria de vocês para esse tipo de trabalho também. E não pensar no sucesso imediato, rápido e um filme que seja para milhões de espectadores, porque é muito raro. Quer dizer, se você olhar a filmografia brasileira, se você olhar a produção do ano passado, deve ter sido produzidos 80 longa-metragens, só 5 fizeram sucesso. Quantos filmes muito bons estão entre esses que não fizeram sucesso e que a gente não conhece por puro preconceito? A gente devia começar a trabalhar os outros filmes também. Isso é que é importante para uma cinematografia, é a pluralidade e a diversidade. Eu acho que é para esse mundo que vocês, estudantes de cinema, que queiram fazer de fato um sucesso que não seja efêmero, voraz, descartável, devem começar a se preparar. Silvio, vou interromper o nosso papo só um pouquinho, porque o Mosaico vai para um rápido intervalo, mas voltamos já.